Oi, gente, todos em casa? Tudo bem com vocês por aí? Espero que sim, tá? Bem, a nossa conversa de hoje ela é voltada para a sociedade de uma maneira geral e não só para os alunos do curso de Direito. Nós vamos tratar sobre a relação jurídica de consumo, apresentando alguns direitos básicos dos consumidores. Pois bem, de início, é necessário identificar os sujeitos envolvidos e o objeto das relações jurídicas de consumo. A nossa primeira e mais difícil missão é estabelecer o conceito de consumidor, pois o CDC determinou uma estrutura muito ampla. Mas, para que seja possível qualificar como consumidor, eu tomo emprestados os ensinamentos do professor Bruno Miragem no seu curso de Direito do Consumidor. Ele diz: é preciso que haja a retirada do produto ou serviço do mercado de consumo, usufruindo de modo definitivo de sua utilidade. Nesse sentido, eu vou começar a apresentar para vocês alguns artigos e, obviamente, comentá-los. Artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Eu chamo a atenção para vocês desta expressão, destinatário final. Consumidor pode ser a pessoa física, você, ou a empresa, desde que seja para utilização dela e não para revenda. Só que o CDC, ele ampliou o seu caráter protetivo. O que foi que ele fez? Artigo 2º, parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervido nas relações de consumo. Artigo 17. Para efeitos dessa seção, equipara-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Artigo 29. Para os fins deste capítulo e do seguinte, equipara-se aos consumidores todas as pessoas determinadas ou não expostas às práticas nele previstas. Então, de acordo com o parágrafo único do artigo 2º do CDC, toda a coletividade de pessoas pode vir a receber a tutela especial do Código de Defesa do Consumidor. E aí eu trago para vocês o ensinamento da professora Ada Pellegrini Grinover, que tem um código comentado com outros autores que dizem o seguinte: o que se pretende é conferir à universalidade, o grupo de consumidores, os devidos instrumentos jurídicos processuais para que possam obter a justa e mais completa possível reparação dos responsáveis. E aí, minha gente, para que fosse possível fechar todo o ciclo protetivo, o CDC também abordou o outro polo da relação jurídica, qual seja a figura do fornecedor de produto ou serviço da seguinte forma. Artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados que desenvolvam atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. E aí ele definiu no parágrafo 1º do artigo 3º que era produto, qualquer bem móvel ou imóvel material e imaterial, e serviço no parágrafo 2º, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de naturezas bancárias, financeiras, de crédito e securitária, salvo as decorrentes da relação trabalhista. A única coisa que ficou de fora do Código de Defesa do Consumidor foi a relação trabalhista. Então, quando o consumidor ele vai ao mercado de consumo, é porque ele está pautado na boa-fé. Ele está com interesse de consumir. E ele vai de braços abertos. E é por isso que o Código ele traz toda uma proteção especial que está prevista lá no artigo 4º, inciso 3º, que nós vamos conversar sobre ela um pouco mais à frente. Então, o CDC, ele procurou caracterizar o fornecedor como aquela pessoa que desenvolve a atividade de forma profissional, ou seja, voltada para o lucro. E aí, a gente precisa, nesse ponto, pegar emprestada a definição da figura do empresário, que está contida lá no artigo 966 do Código Civil, que diz: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Vocês vejam que o artigo 966, ele não afasta as normas de consumo. E aí, nesse ponto, nós temos várias obras
interessantes sobre o assunto. Só que eu destaco para vocês que o grande exemplo disso é a figura do vendedor ambulante. Um dos fatores primordiais para que seja caracterizado como fornecedor é a remuneração. Esta remuneração indica o caráter profissional da atividade. Fora a remuneração, você tem que ter o contexto da habitualidade. Se eu faço uma venda esporádica, obviamente eu não sou fornecedor de produto e nem tampouco de serviço. Eu apenas coloquei alguma coisa para vender lá no Mercado Livre, lá no OLX, porque estava velho, ou eu queria trocar por um mais novo, queria minimizar algum tipo de prejuízo. E aí, nesse sentido, você, uma vez retirado esse caráter profissional, você não é tido como fornecedor. Por outro lado, eu chamo a atenção de vocês uma coisa importantíssima. Mesmo que o fornecedor ofereça produtos de forma gratuita, ele não está isento das regras do CDC. Por quê? Porque essa é uma prática muito utilizada para tentar nos seduzir, enviando amostras grátis, não cobrando como estacionamento. Então, é muito importante dizer para vocês que incide o CDC em toda a relação, mesmo que o serviço seja terceirizado, mesmo que o serviço seja oferecido de forma gratuita, mesmo que o fornecedor diga expressamente que se isenta de qualquer responsabilidade, tal como muito acontece nos estabelecimentos comerciais por aí. Bom, nesse sentido, o que foi que o legislador fez, minha gente? Ele criou uma política protetiva, a chamada Política Nacional das Relações de Consumo, que foi pensada e foi criada para nos defender. E aí eu trago para vocês os ensinamentos do professor Fabrício Bonzan, que tem uma obra Direito do Consumidor Esquematizado, onde diz o seguinte: a forma encontrada para conseguir reequilibrar uma relação tão desigual foi conferir direitos aos consumidores e impor deveres aos fornecedores. Bem, o CDC, minha gente, traz essa política protetiva no artigo 4º. O artigo 4º diz: a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, respeito à dignidade, saúde, segurança, proteção dos interesses econômicos, melhoria da qualidade de vida, bem como transparência e harmonia nas relações de consumo, atendido os seguintes princípios. E aí eu chamo a atenção de vocês para o inciso 1º, reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Nós somos a parte mais fraca e ponto final. Não há o que se questionar. E aí, como eu falei para vocês, nós temos também o artigo 4º, inciso 3º, a questão de que todos nós, quando vamos ao mercado, estamos sempre pautados na boa fé. Nunca esperamos ser enganados. E aí, nesse sentido, minha gente, o que foi que o CDC fez? Ele conferiu direitos básicos aos consumidores. Está lá no artigo 6º. São direitos básicos do consumidor. Nós temos vários incisos. Primeiro deles, proteção à vida, saúde e segurança contra riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. E aí eu tomo emprestado os ensinamentos do professor Risato Nunes, no curso de Direito do Consumidor, quando ele diz: o CDC repete o princípio do artigo 4º caput para assegurar expressamente a sadia qualidade de vida com saúde do consumidor e segurança. Artigo 6º, inciso 2º. A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurando a liberdade de escolha e igualdade nas contratações. Então, como não poderia deixar de ser, esta é uma previsão que está intimamente ligada à liberdade de ação e de escolha, que está previsto no artigo 1º, inciso 3º, inciso 1º e 5º caput da nossa Constituição Federal. A isonomia está prevista na nossa norma maior, lá no caput, lá no topo do artigo 5º da Constituição Federal. Estabeleceu-se lá a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Então, para ilustrar isso,
eu vou passar para vocês os ensinamentos do professor Sérgio Cavalieri Filho, quando ele diz: aumentados os níveis de conhecimento e de informação do consumidor, também se aumenta o seu perfil de reflexão e de formulação de um juízo crítico sobre a oportunidade e conveniência da contratação. Artigo 6º, inciso 3º. Informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. É o dever de informar, minha gente. Esse é um princípio fundamental do Código de Defesa do Consumidor. É uma obrigação do fornecedor trazer todas as informações possíveis acerca dos seus produtos e serviços. E aí o professor Fabrício Bonzan, ele vem e diz: se por um lado é dever do fornecedor informar, por outro é direito básico do consumidor ser informado, mesmo porque é este sujeito vulnerável da relação jurídica de consumo. Nós vimos aqui que, de acordo com o artigo 4º, inciso 1º do CDC, o consumidor é a parte vulnerável, é a parte mais fraca da relação. E aí, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, informação adequada é informação completa, informação gratuita, informação útil. Artigo 6º, inciso 4º. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. A doutrina majoritária ela relaciona a coibição da abusividade com o abuso de direito, que está lá nos artigos 187 e 188 do Código Civil de 2002. E aí eu trago para vocês os ensinamentos do professor Sérgio Cavalieri, quando ele diz: ser considerado abusivo tudo que afronte a princípio lógico e a finalidade do sistema protetivo do consumidor, bem assim se relaciona a noção do abuso do direito, artigo 187 do Código Civil, acumulado com o artigo 7º caput do CDC, o que vale tanto para a relação fornecedor-consumidor, quanto para a relação dos fornecedores entre si, com a concorrência desleal, por exemplo. Artigo 6º, inciso 5º. Modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então, o CDC ele garantiu o direito à modificação do contrato. Por quê? Porque os contratos hoje, normalmente, eles são contratos prontos, contratos que não podemos discutir as cláusulas e condições, contratos acabados, contratos que nós chamamos de adesão. E aí o CDC trouxe no seu artigo 51 uma proteção dizendo que é o seguinte: são nulas de pleno direito, ou seja, é como se nunca existisse. Parágrafo 2º. A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato. Então, para que haja uma revisão do contrato, basta que após ele ser firmado, surja um fato que o torne excessivamente oneroso, ou seja, efetivamente eu não tenho condições de cumprir. Eu chamo a atenção para vocês do que vem acontecendo agora, diante dessa pandemia, por exemplo, nos planos de academias, em que os consumidores fazem contratos de 1 ano e que as academias estão fechadas há mais de 2 meses, sem você poder cancelar o contrato. O que é que as academias estão fazendo na sua grande maioria? Infelizmente, não estão permitindo o cancelamento do contrato sob a alegação de que o contrato é de 1 ano, sob qualquer outra alegação que venha a ser prejudicial do consumidor. Mais uma vez eu repito, pode ter lá o que tiver, é nulo de pleno direito. O consumidor tem sim direito de suspender ou de anular referido contrato. Artigo 6º, inciso 6º. A efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos. Nesse sentido, eu vou pegar os ensinamentos do professor Bruno Mirage. Ele diz: prevenir significa eliminar ou reduzir antecipadamente causas capazes de produzir um determinado efeito. Então, quando o código menciona efetiva, significa dizer que deve haver uma reparação integral. Nunca esqueçam, o código ele tem um caráter protetivo. O código ele é abrangente. O objetivo do código é a prevenção e a reparação dos danos patrimoniais, morais,
coletivos e difusos e também individuais. Então essa preocupação do legislador foi tão grande que ele inseriu lá no artigo 25, é vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e em outras seções anteriores. O que é que acontece, minha gente? Muitas vezes, citando um exemplo aí de alguns supermercados, de alguns estabelecimentos que colocam lá, não nos responsabilizamos pelo seu veículo e nem tampouco pelos objetos deixados no interior dele. Vai se responsabilizar? Sim. Você não pode estabelecer uma cláusula contratual que exonere ou atenue a sua responsabilidade. Eu lembro que são nulas de pleno direito as cláusulas de acordo com o artigo 51, inciso 1º, que impossibilite, exonere ou atenue essa responsabilidade. Então, outra situação muito recorrente é a dos danos por extravio de bagagens ocorrida no transporte aéreo. E aí o professor Sérgio Cavalieri Filho, ele diz, vedado qualquer tipo de tarifação e ou tabelamento da indenização. Artigo 6º, inciso 7º, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessários. Eu lembro a vocês que a nossa Constituição Federal de 88, ela reiterou este direito ao determinar no seu artigo 5º, inciso 7º, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos. E que para essa finalidade foram adotadas uma série de medidas. Nós temos promotorias de justiça, nós temos criações de delegacias de polícia especializadas, juizados especiais, varas especializadas, PROCONs, agências reguladoras, sem esquecer do trabalho desempenhado pelas defensorias públicas. Artigo 6º, inciso 8º. Facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiência. Então, de um lado eu tenho a regra geral do processo civil, a que está prevista lá no artigo 373, o ônus da prova incumbe, inciso 1º, normalmente a quem alega. Por outro lado, eu tenho o CDC, que prevê a facilitação da defesa com a inversão do ônus da prova. Nesse caso, você, enquanto consumidor hipossuficiente, enquanto parte vulnerável, você já tem automaticamente este direito. E aí eu chamo a atenção de vocês que isto foi tão importante que influenciou na edição do novo Código de Processo Civil brasileiro, aonde o parágrafo 1º do artigo 373 abriu a possibilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz no caso concreto. Então, mesmo não sendo uma relação de consumo, poderá o juiz atribuir um ônus da prova diverso do que foi estabelecido pelo Código de Processo Civil. Logicamente, para isso, ele deve proferir uma decisão devidamente fundamentada e que não se pode ter surpresa. Você precisa avisar as partes no processo. Artigo 6º, inciso 10. A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Péssimos, né? Pouco importa se o serviço é público, se é prestado diretamente pelo Estado ou por uma empresa privada, ou seja, delegado a terceiro. Eu chamo a atenção para vocês dos ensinamentos de Antônio Hermann Benjamin e outros professores lá no Manual de Direito do Consumidor. Eles dizem, o inciso 10 finaliza a lista do artigo 6º com o direito de adequada e eficaz prestação do serviço público, que será completado pelo artigo 22 e todos os demais artigos que se referem aos serviços. Então, como afirmamos anteriormente, este inciso apenas completa o direito de prevenção e reparação dos danos que estão previstos lá no artigo 22 e o seu parágrafo único. Artigo 7º. Os direitos previstos nesse Código não excluem os outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais que o Brasil seja signatário. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Eu gosto até de brincar. Vai tudo junto, igual a corda de caranguejo. Artigo 8º. E aí nós passamos a tratar da responsabilização dos fornecedores. Os produtos e serviços não acarretarão riscos à saúde
ou a segurança dos consumidores, de acordo com o artigo 8º. Lá no artigo 9º, traz o dever de informar o fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivo ou perigoso à saúde ou à segurança, deverá informar de forma ostensiva e adequada. Artigo 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade. Então, todos esses direitos, minha gente, que estão previstos nos artigos do CDC, eles são com um único objetivo: fortalecer a política nacional das relações de consumo, que foi estabelecida lá no artigo 4º. Então, eu chamo para vocês a atenção num assunto importantíssimo: a dignidade da pessoa humana, prevista lá no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição Federal de 1988. E aí, quanto à responsabilidade dos fornecedores propriamente ditas, eu digo a você que ela independe da culpa. É o que nós chamamos de responsabilidade objetiva. Artigo 12. Fabricante, produtor, construtor nacional, estrangeiro, importador respondem independentemente da existência da culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores. Artigo 14. O fornecedor de serviço responde também independentemente da existência da culpa. Responsabilidade objetiva. Pouco importa o que aconteceu. E aí o comerciante, ele foi tratado no artigo 13. O comerciante, ele tem apenas uma responsabilidade subsidiária. O que é que diz o artigo 13? O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando 1. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador não puder ser identificado. 2. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor, importador. 3. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Eu chamo a atenção de vocês que o professor Risato Nunes, ele diz uma passagem muito interessante lá no curso de Direito do Consumidor dele, quando diz o seguinte: o CDC incide em toda relação que puder ser caracterizada como de consumo. Insta, portanto, que estabelecemos que hipóteses, a relação jurídica pode ser assim definida. Haverá relação jurídica de consumo sempre que se puder identificar num dos polos da relação o consumidor, no outro o fornecedor, ambos transacionando produtos e serviços. Então, minha gente, como nós vimos no início dessa nossa conversa de hoje, o CDC é um conjunto, é um complexo de normas de ordem pública, interesse social, de aplicação obrigatória. Trouxe uma série de situações protetivas para nos proteger. Então, a chave para que haja o aperfeiçoamento desta relação jurídica de consumo é justamente quando nós caracterizamos a figura que está inserida no artigo 2º, consumidor, e 3ª, fornecedor. Com isso, nós finalizamos essa nossa conversa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí o seu like, se inscrevam no meu canal, compartilhe essas informações para que mais pessoas possam receber essas notificações de novidades, matérias de ordem pública, do interesse de todos. No mais, fiquem em casa, fiquem com Deus, cuidem de suas saúdes e um forte abraço do professor Bruno, agradecendo pela atenção.